Você sabia que existe um livro considerado o mais perigoso da história? O livro se chama Necronomicon e conta sobre profecias e feitiços. Obviamente, se essas ações forem praticadas por pessoas erradas, elas podem gerar danos irreparáveis. Mas o que será que torna esse livro tão perigoso quanto dizem? Quem escreveu esse livro? Qual é a história dele? Ficou curioso? Então vem comigo que hoje eu vou te mostrar todos os mistérios que envolvem esse famigerado livro. Seja bem-vindo ao Curiosidades Aleatórias. O livro chamado de Necronomicon ainda mostra a realidade da história do mundo, citando alguns rituais obscuros e medonhos do passado. O mais engraçado é que os próprios especialistas que estudam o livro ou o conteúdo do livro geram mistérios acerca da edição. E por isso mesmo, várias cópias falsas têm sido criadas no mundo todo. O resultado é que o livro é único, obra de ficção e mostra vertentes da história. Quem é o autor do livro? O que se sabe também é que o autor sabia que não seria correto revelar o segredo através desse livro. E talvez por isso, Necronomicon tenha sido escrito pelo árabe Abdul al-Azhed, ou melhor, Ibn al-Rawandi, ou simplesmente Razes. A história de Razes é a seguinte: ele nasceu em 827 no Afeganistão e era um islâmico. Estudou temas como sufismo, uma corrente do Islã, teologia árabe e cristã, além de ter sido autor de vários livros sobre o tema e sobre filosofia também. Depois de tantos estudos, Razes começou a fazer peregrinações em lugares mais distantes e que eram, como dizem os estudiosos, selvagens para aqueles tempos. Nessa trajetória, Razes viveu como professor desconhecido e reapareceu após 10 anos no Deserto Vermelho. O Deserto Vermelho fica em Rub al-Khali, e ele contou que nessa década de desaparecimento esteve na cidade perdida de Irã, que é mítica. E foi lá que estudou os ensinamentos antigos e secretos que estão no seu livro. Foi após essa década que Razes viajou para o Egito e começou a visitar outras cidades históricas, como Alexandria, Cairo e Mênfis. E foi lá que passou o resto do estudo do que ficou sendo chamado de ciências ocultas. Assim, nasceram as primeiras páginas de um livro que ele chamou de Al-Azif. O conteúdo é proibido e por isso todas as cópias foram destruídas. Já em 1100, o Al-Azif foi traduzido para o grego pelo mosteiro Sempou, que era um eremita do Egito, e foi aí que o livro ganhou o nome de Necronomicon. Já em 1211, a tradução foi proibida e as cópias queimadas por ordem de Constantinopla. No século XIV, o Al-Azif foi traduzido para o latim por Arnaldo Villanova. Em 1389, o Papa Bonifácio IX baniu os livros associados ao Al-Azif, mas uma tradução grega foi preservada. Se você entendeu a história até aqui, viu que entre os mandatos de pôr fogo nas obras, um exemplar sobreviveu, certo? E com a queda de Constantinopla, a obra chegou até a Rússia. Isso tudo por volta dos anos de 1453. Agora, me conta aqui nos comentários se você conhece algum livro que também foi alvo de tentativa de destruição pelas autoridades da época. Então, o livro foi escrito no Egito, mas foi traduzido para o grego e depois para o latim, e foi a versão grega que sobreviveu. Já na Rússia, Rasputin é quem ficou com um livro, que ganhou da esposa do imperador da Rússia, Nicolau II. E até hoje, acredita-se que só há esse texto original em árabe. Isso porque a cópia grega que sobreviveu foi pega durante os saques do mosteiro de Sempou. Mas antes disso, conta a história de que um alquimista, Teofrasto Paracelso, fez uma tradução para o alemão. E mais tarde, teve tradução do livro de Paracelso para os suecos. A tradução sueca teve fim em 1697, no incêndio do Palácio Real em Estocolmo. Só que no século XVII, o místico John Dee começou a fazer uma nova tradução da obra-prima. No entanto, ela não foi publicada até a morte dele. Agora, após tantas queimas, traduções e vieses, você pode estar se perguntando o que tem por trás desse livro que o faz ser tão misterioso assim, correto? Vem comigo. O que tem no Necronomicon? O livro conta sobre a arte de dominar a mente de outras pessoas. E não é só isso. Também há fórmulas de como ficar invisível ou se transformar em um animal. E esses assuntos dão medo por serem desconhecidos.
O problema é que não para por aí não. Há ainda dicas e truques sobre o uso de venenos e rituais pagãos. Então, por que o livro foi criado? Qual era o objetivo? O que o autor queria com ele? Ninguém sabe. O que se sabe é que ele mostra um pouco da mitologia suméria e da Babilônia, já que cita criaturas primitivas e deuses. Estudiosos que conhecem algumas páginas também mencionam os mitos da Mesopotâmia, como a história do homem chamado de Arabilou, lembrando que não há cópias do livro que se tem conhecimento, mas pode haver alguma escondida. Outro ponto sinistro sobre o livro é que estudiosos, devido ao tempo em que foi escrito, acreditam que as páginas tenham sido escritas com sangue humano. Já a capa é de pele. E os relatos você já sabe, sobre demônios e invocação do mal. Para quem vai estudar mais do assunto, saiba que a primeira citação originada foi no conto The Hound, do próprio Lovecraft. E o próprio autor disse, já em 1055, que as pessoas se ofenderam com o livro, onde chamou Cthulhu de prisão eterna. Só para contextualizar esse ponto, saiba que os mitos de Cthulhu foram os primeiros contos que o autor escreveu. A partir deles, vários novos autores começaram a publicar os próprios contos. E com essa expansão, o autor original lançou o seu livro, o Necronomicon. Curiosidades à parte, considere que há sim outras versões desse livro. Por exemplo, sem ter notícia oficial, saiba que se acredita que a Universidade de Buenos Aires e a Biblioteca de Widener tenham versões editadas já no século XII. Só vale lembrar que o autor já avisou desde sempre que a leitura pode levar à loucura, gerar pesadelos ou visões sinistras. Portanto, se você vai procurar pelo exemplar, o ideal é ter noção sobre esses possíveis efeitos colaterais, está bem? Bom, agora que você já sabe do que se trata o livro mais perigoso do mundo, me conta aqui nos comentários se você se interessou em ler ou se quer o máximo de distância possível. Já aproveita também para deixar o seu like, isso é muito importante para continuarmos produzindo novos conteúdos como esse. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!